Bom, gente, então vamos continuar o assunto da estamparia, agora falando sobre os tipos de padrões de desenhos desses motivos. É claro que um dos padrões mais comuns são os florais e bem aceitos mercadologicamente, né? O floral era o motivo preferido na Índia, com os desenhos já de Paisley, né? Que talvez vocês remetam mais a vocês a estamparia indiana, e depois também foram os motivos muito explorados na estamparia europeia, né? Com a evolução da estamparia por cilindros. E são desenhos que até hoje são muito utilizados, né? Ela foi, então, o motivo predominante até o fim do século XVIII ali, com o Arts and Crafts, com Art Nouveau, tudo isso foi impulsionando, né, os motivos florais. Depois nós temos os geométricos, que já é algo bem mais atual, contemporâneo, né, e que, claro, já surgiu, né, ali entre os séculos XVII, XVIII, junto com o floral e com o figurativo, mas é mesmo no século XX, a partir do Art Deco, que a estamparia geométrica ganha uma propulsão. Nós temos também a estampa com motivos animais, né? E isso, bom, eu acho essa imagem muito interessante, né? Que mostra o quão antigo é, né? Claro que aqui a gente está vendo a própria pele do animal utilizada, né? Como inspiração e como vestimenta, né? Também na decoração, já há mais de 5.000 anos, né? Como a gente está vendo aqui também nessa imagem de 2.500 anos antes de Cristo, né? Que está no Louvre. Mas é claro, a estamparia em si animal, né? Ela é mais moderna e acaba sendo muito utilizada na moda. É um tipo de estampa que vai e vem, né, nas coleções. E que também pode ter outras explorações, né? Como a gente está vendo aqui à direita, que não é só a textura em si do animal, mas tem também a sua representação e mistura com florais, né? Então, na estamparia contemporânea, a gente tem mais essas misturas de diferentes elementos. Depois a gente tem também a estamparia abstrata, que vem com a arte moderna no final do século XIX e início do século XX. Então, essa sim é uma estampa bem contemporânea, né? Nos primórdios da estamparia não haviam motivos abstratos, pelo menos não que se tenha tantos registros, né? E a gente tem também os figurativos. Nós vimos os exemplos, né, já do Tour de Jouy, ali do século XVIII, mas existem vários outros elementos que podem ser explorados dentro dessa estamparia figurativa. Aqui a gente tem alguns exemplos com frutas, com paisagens, né? O que for pensado nesse cenário de uma representação de algum elemento figurativo. Bom, nós ainda temos as estampas étnicas. E aí, cabe um parênteses porque muitas pessoas não gostam de utilizar esse termo, porque na verdade uma etnia pode ser qualquer grupo, né? Então que existe essa preferência, vamos dizer, terminológica, para realmente delimitar de onde vem aquela estampa. Como a gente está vendo aqui no primeiro exemplo das estampas andinas, né? E abaixo do ikat, que é uma estampa indiana que tem esse padrão meio riscado, né? Como vocês estão vendo aqui. Bom, e a gente ainda entra no universo dos clássicos, que são estampas que permanecem, né, ao longo do tempo, que são atemporais, embora muitas delas tenham mudado a sua configuração, né, de aplicação, digamos assim, durante o Renascimento, que as listras, por exemplo, passaram a ser uma estampa comercial e bem vistas pela sociedade, né? Começando a ser utilizadas em ambientes domésticos, em pijamas, em roupas de banho, porque ela realmente era uma estampa de presidiários, né, antigamente. E claro, hoje é uma estampa clássica, super utilizada, né. O cachemir, ou a estampa Paisley, né, como nós comentamos, então, que é uma estampa originária da Índia, que tem esse motivo da gota aqui muito característico, né, mas que na verdade são representações florais. Bom, depois no mundo do xadrez a gente tem diversos tipos, né? Muitos deles que são formados pela própria trama do tecido na tecelagem. Então aqui a gente tem o xadrez Madras, Príncipe de Gales, Pied Poli, né? Que é o pé de galinha, a Vichy, que é esse xadrez da toalha de piquenique,
o tartan, que é o xadrez escocês, a risca de giz, que é o listrado, né, que se tornou mais popular a partir dos anos 20, uma estampa hoje vista como muito elegante, clássica, né? A espinha de peixe, o poá, uma outra estampa também que vai e vem na moda, muito característica, né? Então, esses padrões, eles acabam sendo aplicados muitas vezes em conjunto com figurativos, com florais, com geométricos, né? Em coleções diversas. Bom, então, além desses tipos, a gente pode também analisar a questão de como os módulos são formados para constituir as estampas, que é o que nós vamos ver agora na sequência. Então, para construir os módulos, a gente pode ter estampas, né, com sistemas alinhados por translação ou por rotação, como nós já vimos também em outra videoaula, né, que é o exemplo desse módulo que vocês estão vendo aqui, né? A gente consegue ver que os elementos eles se repetem de uma forma alinhada, né? E esse é o sistema mais comum para a gente pensar os módulos, né? Então, na verdade, o que vai dar continuidade, a contiguidade, é a escala desses movimentos, é o posicionamento deles, mas o módulo em si é um quadrado ou um retângulo que se repete lado a lado. A gente pode chamar também as estampas de com pé ou sem pé. O que significa isso? Se elas têm ou não uma direção depois para serem aplicadas. Aqui, por exemplo, a gente está vendo uma estampa com pé, ou seja, eu até posso depois inverter no corte da peça a orientação e esse pássaro ficar de cabeça para baixo, mas não vai ficar tão bom, né? Porque ele foi pensado, todos os elementos estão no mesmo sentido, certo? Como a gente está vendo aqui. Já aqui a gente tem uma estampa sem pé. Vejam como os elementos se rotacionam, né? Então, aqui a gente tem ele para um lado, aqui para o outro. Aqui ele está de cabeça para baixo em relação ao primeiro. Então, isso permite com que eu use a estampa em diferentes sentidos na hora de cortar uma peça de vestuário, por exemplo. A gente ainda tem as estampas que são do tipo lenço. Aqui, o que acontece é, eu tenho realmente um quadrado que funciona como uma unidade modular, mas ele aparece enquanto quadrado nessa estampa, né? Com essa borda característica que se difere do miolo, né? Basicamente como os lenços mesmos, só que aqui é uma estamparia contínua. E a gente ainda tem a estampa barrada. O que é isso? Bom, aqui eu tenho uma barra realmente, né? Que se difere do restante da estampa e geralmente é uma estampa com pé, né? Ou seja, ela vai ter esse sentido de orientação. Assim é como a gente vê a estampa final numa peça, por exemplo, de vestuário. Mas o que acontece, na verdade, é que ela é impressa no sentido inverso, ou seja, a continuidade do meu módulo está aqui, né? Nesse mais clarinho que vocês estão vendo. E ele tem 64 de centímetro de comprimento, que é o diâmetro do rolo, do cilindro de impressão que nós vimos nos processos da estamparia rotativa, certo? Então, a cada vez que o rolo fechar uma medida, ele se encaixa novamente e repete, né? E aqui a gente tem a largura total do tecido, que pode ser 1,40 ou 1,20 ou mais até, dependendo do tecido e do maquinário da estamparia. Então, ela é feita no sentido inverso, vamos dizer assim, que depois vai ficar o corte da peça. E agora, aqui no final, eu separei algumas referências para vocês de inspirações, né, de designers, estúdios e outras empresas que eu considero que têm um trabalho bem importante na parte da estamparia, né. A primeira que eu deixo para vocês é a Adriana Barra, que é uma estilista brasileira, muito característica justamente pelas suas estampas, mais do que pelas suas próprias peças, né? E ela tem uma estampa baseada em estamparia digital, multicolorida, né? Com muitos elementos florais e figurativos, né? E uma das técnicas que ela usa bastante também é o espelhamento, como a gente está vendo aqui à esquerda, na repetição desses elementos. Aqui mais algumas estampas da Adriana Barra. Ela também trabalha muito com barrados, como a gente pode ver nessas imagens, né? Então aqui também uma estamparia
provavelmente digital, né, pelo tipo de elementos fotográficos que ela utiliza. Aqui, mais uma vez, alguns barrados, né, então a gente pode ver aqui como ele vai se modificando, no sentido que, na impressão, seria a largura do tecido, o que na peça de roupa vira a altura da peça. Essa é uma outra estilista, America Transl, que é uma estilista britânica e que é uma das pioneiras, vamos dizer assim, em explorar fortemente a estamparia digital, né? Então ela trabalha realmente com impressões fotográficas, como a gente está vendo nas peças, algumas que são pensadas já centralizadas, né, justapostas à modelagem da peça, e outras em estamparia contínua. Então ela tem um trabalho muito lindo nessa área, né? E é uma estilista que se tornou bem importante nesse mercado. Bom, eu já citei em alguns vídeos e não poderia deixar de trazer a Farm, uma empresa brasileira, né, de moda feminina, e que tem a estamparia como realmente um dos seus pilares, né? Ela se tornou o que é hoje através da estamparia, que reflete todo o posicionamento da marca, de brasilidade, né, e de algo bastante, eles mesmos trazem, né, da mulher, da menina carioca, dessa fluidez da praia, né, da natureza. Então são elementos recorrentes que eles trazem através das suas estampas, e muitas delas também são feitas localizadas na peça, né? Embora a gente tenha vários exemplos também da estamparia aqui rotativa, contínua. Então eles exploram muitos os florais, também tem muitas estampas barradas e uma combinação de cores, né? Aliás, a Farm tem departamento só de cor. Então, quem desenvolve a estampa até pode pensar, né, em cores, mas existe um departamento que vai depois fazer essas variações cromáticas. E as estampas deles são muito vastas, né? Eles têm muitas coleções de estamparia e variando bastante as técnicas, mas várias delas puxam esse caráter também manual, né, dos motivos. E são estampas que basicamente contam histórias, né, como o que a gente está vendo aqui. Esse é um designer que trabalha na Farm e tem um trabalho muito bacana, com muita brasilidade também. Ele utiliza muitas técnicas manuais ou estilos manuais, que às vezes são feitos digitais nas suas estampas, né? Também tipografia. Então é uma estampa bem característica, assim, ele tem uma linguagem muito peculiar. Esse é um estúdio de design australiano que trabalha especificamente com estamparia, né? E eles usam muito também os elementos produzidos manualmente, como aquarelas, né? Principalmente, grafite, e depois essa estampa é tratada digitalmente. O Estúdio Grafique é um estúdio brasileiro, também especializado em estamparia e pesquisa de tendências, né? E eles têm um trabalho incrível, tanto com a produção de elementos manuais, mas muito também com uma estamparia baseada em fotografia, uma estamparia digital, né? Bastante profusa, colorida, com muitos elementos, né? Então essa é uma estampa que seria muito difícil, por exemplo, fazer por cilindro, porque eu precisaria separar todas essas cores, né? E na digital isso não é preciso, a gente pode ter milhões de cores que serão impressas, como nós vimos nos processos, né? Aqui foi uma coleção feita em conjunto com a Farm e a Adidas, né? Desenvolvida também em parceria com o Estúdio Grafique. E aqui mais algumas estampas do estúdio. Esse é um outro estúdio de estamparia brasileiro, o Estúdio Aurum, que também trabalha bastante com técnicas manuais na criação das suas estampas e algumas com fotografias e estamparia digital. O Estúdio Art também é um estúdio incrível de estamparia, de Blumenau, Santa Catarina. São duas designers que trabalham, né? E elas têm um trabalho muito forte, a especialidade delas é a ilustração, tanto em aquarela quanto com marcadores, guache e outras técnicas, né? Inclusive digitais. Aqui a gente está vendo uma estamparia em aquarela que foi feita numa estampa barrada. Aqui mais alguns exemplos, né? Que também foram elementos criados manualmente e depois digitalizados e constituindo a estampa. Mais algumas imagens do Estúdio Art. Aqui é uma outra designer que também tem um trabalho bem interessante nessa parte da construção dos elementos manuais. Ela utiliza muito aquarela
e tem uma paleta de cores bem mais delicada, mais suave, né, na maioria das suas estampas. Esse é um outro estúdio que trabalha também com estamparia e que comercializa suas estampas no Pattern Bank, a gente já vai falar sobre isso, e que tem um trabalho também muito bacana de estamparia, tanto digital quanto com elementos criados manualmente. O Estúdio Dash é um estúdio brasileiro, que também retrata muito a questão da brasilidade nas suas estampas, do multicolorido, né, como a gente está vendo aqui nos exemplos. Esse é um estúdio que também comercializa suas estampas no Pattern Bank. Eles fazem várias aplicações voltadas tanto para moda quanto para a parte de interiores, né? E tem um trabalho muito bacana também, utilizando elementos construídos manualmente. Então, o Pattern Bank, para quem não conhece, é um banco de imagens de estamparia que cadastra designers ao longo do mundo, né? Que podem comercializar, então, através dessa plataforma, as suas estampas. Então, eles têm diversas coleções, diversos estúdios cadastrados e uma infinidade de estampas que podem ser comercializadas por ali. Inclusive, vocês depois podem vender suas estampas lá se quiserem. Aqui a La Estampa na verdade, é uma empresa global, né, que não só cria, mas também imprime. Ela produz realmente os tecidos estampados. E aqui a gente está vendo uma coleção que foi criada em parceria com a C&A, que eu trouxe de referência por trabalhar muito bem com estampas coordenadas. O que é isso? Eu tenho uma estampa principal, vamos dizer assim, o floral, e ela conversa com uma outra estampa mais abstrata, né, ou mais neutra às vezes, mas que tem uma paleta de cores similar para ser utilizada em conjunto nas coleções, né? Então isso a gente chama de estampas coordenadas. Aqui um trabalho belíssimo de fotografia também, né? Mais alguns exemplos. A Lancaster é uma empresa que, então, é responsável pela produção têxtil, mas que também desenvolve estampas, né, evidentemente. Então, ela pode produzir estampas personalizadas ou as pessoas compram os seus próprios tecidos. E essa aqui eu deixei ampliada porque é um exemplo de uma estamparia por cilindro. Então, vejam como as cores, na verdade, né, essa separação ela não é tão... Ela é mais evidente, né? O degradê ele não é tão fluido quanto seria numa estamparia digital, porque a gente precisa realmente separar cada cor em um daqueles cilindros de impressão que nós já vimos em outra aula. E aqui um exemplo da Lancaster de estamparia digital. Então vejam que a profusão de cores aqui não é problema. A Petenat é uma empresa de estamparia gaúcha, né, que também tem tanto a parte de estamparia por cilindros quanto estamparia digital. E a Calimo, assim como a La Estampa, é uma empresa que imprime e desenvolve estampas nesse setor, mais voltados para a moda. Bom, e para finalizar, eu trago também algumas referências da arte, alguns nomes que são bem importantes nessa área, como o Escher, que tem um trabalho incrível em cima de padrões geométricos e sistemas de repetição com base em simetria, né? E ele tem um trabalho extremamente matemático, onde uma das principais referências do trabalho dele é a partir da tessellation, ou da tesselação, né? Que é uma técnica onde a gente usa polígonos regulares para construir, polígonos congruentes, né? Para construir as formas que vão ocupar uma mesma área e se encaixar perfeitamente, como num quebra-cabeça, né? Ele tem um trabalho muito incrível mesmo nessa área. Outra referência muito importante vem da Bauhaus, e especificamente do ateliê de tecelagem, né, que era formado basicamente por mulheres, né? E aqui a gente tem dois nomes que se sobressaíram na história da Bauhaus, que são a Gunther Stolz e a Annie Albers, onde a gente pode ver dois exemplos também, né? Construídos a partir da tecelagem, da tapeçaria, e também muitos dos seus estudos, dos desenhos que eram feitos para esses padrões, com base geométrica, né, para depois a aplicação na tecelagem. Então, são dois nomes bem importantes também na história do design de superfície, né, numa história mais recente. E, por fim, um outro nome que é importante também vocês conhecerem nessa história do design de superfície
é a Sônia Delaunay. Ela tem um trabalho bem voltado realmente para o design de superfície têxtil, de estamparia e moda, né? Então ela tinha também o seu próprio, ela veio da arte, né? Da pintura, e aplicou esses seus estudos no seu próprio ateliê, no desenvolvimento dos seus tecidos, das suas estampas e dos seus, enfim, das suas peças de vestuário, e posteriormente também trabalhou para outras marcas, especificamente com a estamparia têxtil. Então é um nome bem importante também para vocês pesquisarem um pouco mais e conhecerem o trabalho. E aqui, por fim, eu deixo algumas referências que foram utilizadas para essas aulas sobre estamparia, né? E que são livros importantes, né? Que vão falar sobre tecidos, sobre design de superfícies especificamente, né? E um pouco também da história que a gente foi comentando aqui.